Perguntas e respostas, 38ª edição. Olha só, pessoal. Eu vou pontuar algumas coisas que eu fiz uma anotação aí de cerca de um mês, eu vou anotando, como falei, também vou descartando muitas coisas. Eu tenho vários bancos no computador virtual, hoje até coloco lá naquela biblioteca em nuvens, e tem coisa que eu já estou descartando tudo, tanto está virtual quanto está também físico, material, porque isso não vou gerar estatística para nenhum estudo, logo não será nada, não tem nem interesse em manter. Mas antes de começar o nosso vídeo propriamente dito, peço favor que você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, tocar o sino para receber os nossos conteúdos, comentários, tranquilidade total, pode ficar à vontade. Várias perguntas. O pessoal perguntou o que é a diferença de xarope para garapa. Gente, xarope é quando você faz ou com mel ou com açúcar, ou até com outro. No caso, uma diluição na água. Se você pegar a árvore cidreira, passa a ser um xarope. Se você pegar a casca de laranja, se você pegar limão, alho, qualquer um desses ingredientes precisa ser todo junto, apenas um. Isso é o critério para xarope. Isso é mais antigo do que tudo, mais antigo do que galinha quando tinha dentes. Então é isso. E a garapa? A garapa é quando, na verdade, sabe até também do conceito popular. A pessoa quando estava nervosa, assustada, uma coisa toda, o pessoal pegava e misturava um pouco de açúcar e ofertava essa pessoa, para essa abelha, essa pessoa para... E a gente pode fazer isso para as abelhas. O padre Humberto Bruno, ele fazia só isso, que é a garapa de açúcar. Ele pegava só o açúcar, misturava com água, sei lá, não sei qual é o procedimento, mas acho que ele com uma colher, ele fazia a diluição. Essa diluição tem até um caso, no caso, se a gente for pensar, falar para a questão coeficiente de diluição, não é o que a gente faz, porque, por exemplo, coeficiente de diluição, para ter diluição completa, total, no caso, se tornar uma solução homogênea, o coeficiente é até 50 gramas de açúcar para meio litro de água. Você pode aumentar 100 gramas para 1 litro. No caso, a gente faz meio a meio. No caso, a gente faz a garapa mesmo. Vejamos. Isso pode fazer também no liquidificador. Você perguntou. Eu faço, já fiz, mostrei. No entanto, o que tem sido mais utilizado é o calor, uma ação física. Chama a atenção. O pessoal às vezes não está sabendo nada, tem um chamado HMF. E o HMF é um composto orgânico, hidroximetilfurfural, e ele vai ser liberado por vários motivos, principalmente por pressão e calor. Então, no caso não tem a pressão, tem o calor, efeito calor, efeito físico, ambos. Então fica cuidadoso, por quê? Porque isso pode ser, dependendo, claro, do tempo de exposição às suas abelhas, pode ser danoso. A outra questão que falar, se eu fizer alimentação coletiva, depois falar o que estão chamando de desmama, eu não entendi ainda direito, mas tirar o mel na tal caixa lá, que você já sabe qual remédio. E o relato é aquela de um pessoal meio delicado, mas tudo tranquilo aqui, que eu não sou homofóbico. Portanto, vejamos, não vai tirar, por um motivo muito óbvio. O que vai acontecer? Mas eu tirei tudo. Mas só tinha lá. Primeiro que ela não deixa só lá nos espaços citados. Quando chega um espaço, período bom para a abelha, está chovendo, etc., a abelha ela pode montar potes de alimentos, de pólen nem tanto, mas de mel, e transpor para outro local da colônia, para poder abrir espaço para as crias. Um caso que eu tenho aqui muito, eu mostro isso direto, já mostrei vários criadores, é o caso da mandaçaia que está no cortiço, quando de vez em quando ela faz os discos, aos dias que chega no acetato, não tem mais espaço, ela vai desmanchar uma quantidade de pote de mel de um outro ponto, ela fica transitando o tempo todo, para continuar o seu ninho em outro ponto do cortiço. Tá? Bom, então fica atento a essa questão. Outra coisa, quando eu estou tocando a abelha assim, eu posso garantir que o mel pegar uma colônia como esse aqui, esse mel aqui é garantia que esse mel, mesmo que tenha alimentado, é 100%. O que veio das flores, não. Porque eu alimentei colônias dentro da criação, ainda novas. Elas podem visitar, elas não brigam. Outra dúvida, o pólen. Gente, o pólen que é feito bombom de pólen, ele é coletado pelas aves. As aves visitam tudo quanto é flores. Talvez para nossas abelhas não seja interessante. Tem relato de abelhas que foi translocada, ela pegou determinada quantidade de pólen de uma determinada planta
E como ela não, ela era acostumada, era nativa de outro local, dias depois ela começou a descartar esse pólen. Teve um caso aqui que eu frisei isso em vídeo, eu ofertei o pólen coletado pelas abelhas Apis, fiz o bombom de pólen, ofertei para a abelha, quer dizer, não fiz, me deram. E a abelha, em um determinado momento, algumas abelhas aceitaram, já tinha a abelha branca aceitaram, porém a mandaçaia ela tirou tudo, descartou tudo. Eram os mesmos potes, o mesmo pólen, o pólen, então não dá nem para dizer. Então isso depende muito da espécie para espécie. Outra pergunta que foi feita é, eu preciso misturar cera mista com as abelhas? Se você tiver, melhor. Mas eu só oferto aqui a cera de Apis direto. Eu diluo, faço os potinhos, que é muito fácil, mas poderia laminar e botar para as aves, mas sem, ou para as mandaçaia, mas sem fazer isso, só a cera bruta, aquela que a gente chama de cera bruta, que foi aquela purificada, está num bloco. As abelhas pegam tranquilamente. Agora, claro que isso não é, o que eu estou falando aqui não pode se estender para tudo. Isso é válido para todas as situações que você está tacando abelhas. Tá? Então, acho que esse leque de informações que eu tenho falado para vocês, e perguntaram também se eu adiciono clara de ovo quando eu faço bombom de pólen. Olha, praticamente não uso, e não uso proteína animal, porque esse bicho tem uma classificação assim, simplesma, ele é um bicho herbívoro. Ou melhor, quase todas as abelhas. Tem abelha carnívora, mas são poucos, não é o caso aqui. Não é o caso de todas as mandaçaias, todas as guarai, urussus, escapotrigonas, para ter uma ideia, trigonas, pode ter uma ou outra talvez, não sei. Mas essas abelhas, elas se alimentam do que é produzido nas flores das plantas. Então tem que ter esse cuidado. E para a gente fechar, fique aqui bem claro, o polivitamina. Eu fiz um teste há uns 4, 5 anos, um polivitamina, não foi tão criterioso, não fiz um delineamento, não fiz estatística, mas o observado é que não houve nenhuma melhoria, no caso, para as abelhas. Não surtiu efeito. Então, isso vai encarecer mais a tua criação, caso, manejo. É melhor você fazer o óbvio do que ficar inventando. Claro, tem muita coisa, apelação. Faça só o óbvio. Não fica, vou dar farelo de milho, arroz, extrato de soja para essas abelhas nativas. Para aves pode até ser outra coisa, mas o bicho também não é nosso, é exótico. Mas no caso das nossas abelhas nativas, prisme pelo básico do básico do básico. Não fique inventando, porque isso não vai ser nada interessante. Beleza? Então, dito isso, agradeço você que chegou até aqui. Até o nosso próximo encontro.